Vamos lá então, revisando a operação de hoje, compra Nasdaq 17 de julho de 2025. Após essa captura de liquidez aqui no dia de ontem, o preço consolidou, fez uma expansão, aí criou liquidez aqui dessa mínima de Londres, e nós temos FVG em todos esses níveis. Então, volume balance de 4 horas, volume balance de 30, FVG de 15, FVG de 30, FVG de 4 horas, mais um volume balance de 1 hora. Quando a gente olha o S&P, no 1 minuto, o preço tomou liquidez da mínima de Londres, diferente do Nasdaq. Então, quando o Semi-Open abriu, o preço desceu agressivamente, induzindo vendedores a entrar na operação, limpou as mínimas de Londres, reagiu nesse FVG de 4 horas, vamos botar aqui no 4 horas, reagiu nesse FVG de 4 horas, aqui ó, reagiu nesse FVG de 4 horas, limpou a mínima do candle de 4 horas também, e aí explodiu para cima, né? Então nós estávamos aguardando aqui um operacional válido nesse nível, ok? Porém, eu não executei essa operação aqui. Deixa eu botar num minuto. Claramente nós temos aqui um FVG. O S&P estava segurando nesse nível aqui. Então o S&P estava segurando nesse nível, enquanto o Nasdaq caiu agressivamente. Então aqui nós temos uma configuração válida do setup a mais, que é o quê? Encontrarmos a tendência, então uma tendência clara de alta, o preço tocar no FVG de 15 minutos ou superior. Nesse caso ele tocou no de 4 horas, mais um volume em balance aqui de 1 hora. E aí, após o SMT, temos um SMT aqui, né? Então, tínhamos um SMT aqui, né? Então, esse nível aqui, essa mínima, o Nasdaq fazendo um baixo mais baixo, enquanto o S&P fazendo um baixo mais alto, né? Então, o SMT. E aí, o IFVG aqui de 1 minuto. Eu não entraria nesse minuto porque foi bem na abertura, então, se a gente pegar aqui o preço da abertura, vamos botar aqui. Ok, então aqui foi exatamente o preço da abertura. Eu esperaria o rompimento aqui, porque no 3 minutos foi exatamente aonde o preço fechou esse outro FVG aqui de 3 minutos, tá? Então aguardaria esse preço fechar acima da abertura para a gente pegar uma operação e levar ela mais alto. Todavia eu não entrei aqui por uma única razão, porque o preço estava sendo negociado aqui, 22.922, exatamente 10 minutos antes da segunda janela de macro, após a abertura do mercado. Eu não vou fazer nenhum tipo de operação 10 minutos antes da janela de macro, e aqui está um tempero que eu fui acrescentando ao longo do tempo, e o que eu estou falando aqui é baseado em dados, nos dados que eu tenho, que eu já colhi, das operações que eu fiz, que quando eu opero, a cada 10 operações que eu negocio dentro dessa janela, ou seja, eu tenho um IFVG dentro 10 minutos antes da janela de macro. A probabilidade é que a cada 10 trades, 7 eu perca e 3 eu ganhe. Então, hoje teria dado certo, né? Então, teria pego uma operação aqui, protegido aqui o FVG, 28 pontos, e a operação teria pago lá o 2/1, renovado essa máxima anterior, ok? Porém, eu fiquei observando a ação do preço, eu não entrei nessa operação justamente por conta disso. Aguardamos um pullback. Eu até estava, antes do preço quebrar esse nível, eu estava aguardando que dentro da primeira janela de macro, muitas vezes o preço, eu estava aguardando que ele limpasse essa mínima aqui, né? Esse nível aqui, construísse liquidez aqui, limpasse essa mínima, fizesse um IFVG aqui para a gente entrar comprado aqui nesse nível, colocar o stop loss abaixo desse pivô aqui e entrar daqui
e uma operação de 2-1 tentando conduzir o trade. Porém, não aconteceu. O preço limpou essas máximas aqui antes, mas deixou um FVG válido de 15 minutos na continuidade do movimento, como vocês podem perceber aqui, né? Então temos aqui um FVG, o 15 minutos ele fecha fazendo uma captura de liquidez, mais uma vez induzindo vendedores ao erro, induzindo vendedores a entrar, e nesse FVG de 15 minutos aqui a gente tem mais uma vez o setup a mais aqui confluindo e a nossa tomada de decisão baseado nessa liquidez, né? Então o preço o Nasdaq ele não tirou essas, podem ver quantas vezes o preço ele tenta quebrar, não rompe, cria liquidez aqui no 1 minuto e no 1 hora, no tempo gráfico de 1 hora também aqui tinha um topo duplo aqui, tá? Então, baseado nessa liquidez, essa entrada aqui ela foi pertinente e válida. Então, vou mostrar para vocês aqui no 2 minutos, o preço ele faz um SMT entre o S&P e o Nasdaq, aqui nesse nível, volta a uma área descontada, reage nesse FVG de 15 minutos, não tínhamos FVG de 1 e 2, né? O único FVG válido era de 2 minutos, então a gente precisava que o preço ele rompesse esse nível com muita força, né? E aqui ele quebrou esse nível fazendo um IFVG válido, então a gente acionou a nossa entrada aqui no fechamento, exatamente no fechamento. Se ele tivesse rejeitado, tá? Como aqui também tinha um FVG ó, de 2, 3 e 4 minutos, se esse 2 minutos ele tivesse subido aqui, rejeitado, eu não teria entrado, tá? Eu teria aguardado o pullback, ver se o preço iria segurar nesse nível, aguardado mais um IFVG aqui e aí sim executado a entrada. Mas não precisou porque esse candle aqui de 2 minutos ele só criou mais liquidez. O preço volta um pouquinho e bum, dispara, né? Acionando aí, acionando não, porque eu já estava eu executei a mercado, então foi uma operação executada a mercado. E aí o preço foi lá e atingiu o nosso alvo. E eu estava olhando junto aqui o S&P. E no S&P, pessoal, mais uma vez aqui nos 5 minutos, ó, um institucional induzindo ao erro, né? Então aqui o preço ele cria uma nova máxima, ok? Renova a máxima anterior. E aqui muita gente, né? Muitos vendedores, traders de varejo devem ter entrado vendido, olhando esse falso bloco de ordem aqui. Opa, o preço quebrou essa estrutura anterior, tem um FVG aqui, vou entrar para cair. Né? O institucional até induz esse primeiro movimento para depois eliminar todo mundo. E aqui em cima nós tínhamos um FVG de 30 minutos, esse topo aqui com liquidez presa também, porque o que impulsionou essa expansão, esse movimento de alta foi esse bloco de ordem aqui. Então esse era o bloco de ordem válido e não esse aqui, ok? A não ser que o preço tivesse limpado esse aqui. Então nós tínhamos combustível para que o preço fosse mais para cima, e acreditando nisso, a gente executou essa operação e ela lindamente atingiu o nosso alvo de 2 vezes o nosso risco. Então isso mostra claramente que vale a pena aguardar. É um setup, hoje eu construí um sistema que permite que eu não esteja tão suscetível às minhas emoções, né? Um setup, um sistema que ele acontece talvez 2 vezes no dia. Se ele acontecer, eu vou executar sem medo. Se ele não acontecer, eu simplesmente vou ficar de fora e vou apenas observar. Então, mais um dia com resultado super positivo. Ontem tivemos uma pequena perda de menos 1 R, hoje mais 2 Rs. Estamos crescendo gradativamente e consistentemente ao longo do tempo. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!